Inércia, a primeira lei de Newton. Então, primeiro vamos começar a falar um pouco da origem do princípio da inércia. O primeiro cientista que apresentou esse princípio com clareza, que permanece até hoje as ideias centrais, foi Galileu Galilei. Esse princípio da inércia ele também é conhecido como primeira lei de Newton, mas ele foi reconhecido por Galileu Galilei numa situação em que ele estava analisando o movimento de corpos em uma superfície horizontal. Ele reconheceu que um corpo só entra em movimento quando é submetido à ação de uma força e que a distância percorrida por este corpo aumenta à medida que a superfície se torna mais lisa. E assim ele anunciou. Então, ele estava estudando situações de atrito e ele percebeu que, polindo a superfície, ele conseguia fazer com que os corpos escorregassem em distâncias maiores. E ao final de suas experiências, então, ele concluiu que, se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente, em linha reta, com velocidade constante. Então é assim que o Galileu Galilei apresentou o princípio da inércia. Então ele percebeu que para você mudar a velocidade de um corpo, você tem que aplicar nele uma força. Isaac Newton, quando ele escreveu o seu livro, a mais importante, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 5 de julho de 1687, ele apresentou o princípio da inércia de forma mais resumida. Então, nos termos que o Newton apresentou, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Então, continua com a mesma ideia central do Galileu, mas apresentou já de um modo mais sucinto este princípio. Aí vamos lá. Quando nós iniciamos agora, no início do ano, o estudo cinemática, nós aprendemos que o movimento é relativo. Isto é, o movimento depende do referencial. Retomando então, quando eu estou dentro de um carro em movimento, em relação à rua, eu também estou em movimento. Mas em relação ao carro, ao banco do carro, à direção do carro, eu vou estar em repouso. Ou seja, a diferença entre o repouso e o movimento é o ponto de vista. Se eu estou dentro do carro e observar uma outra pessoa dentro do carro, do meu ponto de vista, ela continua em repouso. Mas para quem está fora do carro, da rua, olhando o carro em movimento, ele vai me enxergar e também enxergar a pessoa que está comigo no carro em movimento. Então, de modo resumido, podemos escrever que o princípio da inércia bastante sucinto. Um corpo tende a manter o seu estado de movimento. Tá? Então, esse tende a manter vai se romper, não vai manter o estado de movimento se for aplicada uma força. Para ajudar você a entender um pouco melhor esse conceito de inércia, vamos começar uma situação das experiências de inércia que pode acontecer em um ônibus. Então, inércia no ônibus. Para isso, você deve imaginar um que viaja de ônibus, provavelmente um ônibus urbano, e que você entra nesse ônibus e não consegue lugar para sentar. Então, primeira situação, você entra no veículo e junto com o ônibus está em repouso em relação à rua. Então, enquanto o ônibus está lá na parada, você está parado dentro do ônibus e junto com o ônibus você está parado em relação à rua, a parada de ônibus, as casas que estão ali no arredor. Quando o ônibus arranca, você tende a permanecer em repouso em relação à rua, porque você está em repouso em relação à rua. E aí você pode cair para trás em relação ao ônibus. Mas claro, você vai se apoiar ou vai se segurar em alguma situação, então o ônibus transmite uma força que vai alterar o seu estado de movimento. Então achei na internet uma figurinha que representa a situação aqui. O ônibus arrancando nessa direção aqui, mostra aqui que as pessoas estão inclinadas um pouco para trás, porque havia uma tendência de permanecer paradas e elas se inclinaram para o fundo do ônibus. Então essa é uma situação em que você sente a inércia como uma tendência de permanecer em repouso
quando você está em repouso. Então, você está em repouso em relação à rua e você tende a permanecer em repouso em relação à rua. Agora, a segunda situação, quando o ônibus está em movimento, você também está em movimento em relação à rua, mas está em repouso em relação ao ônibus. Então, o que vai acontecer? Se o ônibus frear bruscamente, você tende a permanecer em movimento em relação à rua e cai para frente em relação ao ônibus. Então, o ônibus altera o seu estado de movimento e você tende a manter o seu estado de movimento. Então, os freios aplicam uma força sobre o ônibus que reduz a sua velocidade. Você tende a permanecer em movimento e você vai ter que segurar de novo para receber do ônibus uma força que vai também reduzir a sua velocidade. Então, não encontrei uma figurinha no ônibus, mas essa figurinha aqui representa a situação em que o cavalo, então, para bruscamente e o cavaleiro tende a permanecer em movimento. Então, essa é uma situação em que você sente a sua inércia como tendência de permanecer com velocidade constante quando está em movimento. A terceira situação em que você pode perder o equilíbrio ocorre quando o ônibus faz uma curva. Se o ônibus vira para a direita, você tende a permanecer em movimento retilíneo e, em relação ao ônibus, você vai cair para a esquerda. Isso também acontece bem quando a gente viaja de carro e o carro faz uma curva mais ou menos rápida para um lado. A gente sempre cai para o lado de fora da curva. Sente uma força, parece que sente uma força que nos puxa para o lado de fora da curva. Se o ônibus vira à esquerda, você tende a permanecer em movimento retilíneo e, em relação ao ônibus, cai para a direita. Então, assim, você sente a sua inércia como tendência de permanecer em movimento retilíneo quando está em movimento. Demonstrações de inércia. Há muitas experiências simples que podem ser explicadas com base no princípio da inércia. Então vamos agora falar de algumas dessas experiências. O primeiro conjunto de experiências considera um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Dessas experiências, uma experiência simples consiste em você pegar uma garrafa, apoiar ela sobre uma folha de papel e puxar a folha com força para não ter tempo de transmitir, para ele escorregar e não ter tempo de transmitir força para a garrafa. Então a situação seria mais ou menos representada aqui na primeira figura. Você coloca a garrafa sobre a folha e puxa essa folha. Se você puxar rápido o suficiente, a garrafa permanecerá parada. Se você puxar devagarinho, com cuidado, você pode arrastar a garrafa para fora da mesa. E com uma força de valor intermediário, talvez você venha a derrubar a garrafa. Você faz com que a base se movimente, mas não seja transmitido para a parte superior. Então, a parte superior tende a permanecer em repouso por causa da inércia e você derruba a garrafa. Uma outra situação que usa do mesmo princípio é apoiar uma moeda sobre um cartão para ela cair dentro de um copo. Então, se você puxar rapidamente o cartão que tampa o copo, você pode fazer com que a moeda caia dentro do copo. Existe uma terceira experiência, que eu não tenho nenhuma figura que demonstre que pode ser feita, é você apoiar uma barra de madeira sobre dois copos de plástico e se der uma batida forte o suficiente no meio da barra, você consegue quebrar a barra sem danificar os copos. Isso acontece porque as extremidades da barra têm a tendência de permanecer em repouso, enquanto que o meio da barra vai receber a força necessária para rompê-la. O outro conjunto de experiência considera que um corpo em movimento tende a manter velocidade constante. Isso você pode ver numa situação em que um carrinho em movimento, quando o carrinho colide com um obstáculo. Então a figura que representa isso aqui, num plano inclinado, vem o carrinho com algumas bolas colocadas sobre ele e ele desce o plano inclinado.
Ao chegar no final do plano inclinado, ele colide com um obstáculo. Aí, as bolinhas que estavam dentro do carrinho tendem a manter o movimento e vão ser projetadas para fora do carrinho. Ou a fixação de um martelo quando o cabo está solto. Então, o marceneiro muitas vezes faz isso aqui. Você tem um martelo que tem que fixar o cabo, bate ele verticalmente em cima da superfície. Ao incidir na superfície, o cabo recebe uma força, vai parar o seu movimento, mas a massa de ferro, que é o martelo, tende a continuar o seu movimento por causa da inércia, vai fixar no cabo. Você também pode perceber isso quando você está andando de bicicleta e para de pedalar. A bicicleta vai continuar em movimento por causa da inércia. Então, ela está em movimento, tende a permanecer em movimento. Agora, o último conjunto de experiências, considerando um corpo em movimento, tende a permanecer em movimento retilíneo. Então, uma observação relativamente simples que pode ser feita com relação a isso são as faíscas que saem de um esmeril. Então, está girando, encosta a ferramenta no esmeril, essa ferramenta vai aquecer até ao ponto de dar brilho, emitir luz, algumas partículas, e essas partículas que estavam se movimentando nesse sentido aqui são projetadas em linha reta, no sentido que elas estavam se movimentando, no momento em que elas se rompem do esmeril ou da ferramenta. A mesma coisa acontece com a água que escoa da roupa de uma centrífuga. Portanto, a centrífuga tem que ficar dentro de um tanque para não molhar a casa toda, no caso de roupas, de estar lavando roupa. Então, são duas situações em que a gente pode perceber a inércia como tendência de manter em movimento retilíneo. Aplicações de inércia. Mudanças foram feitas nos carros visando proteger os ocupantes contra os efeitos da inércia. Então, essas são as situações que nós vamos analisar um pouquinho. Quantas mudanças aconteceram nos carros, que antigamente eram feitos de aço, tentando fazer o mais resistente possível, para que o carro fosse durável. Mas, à medida que os carros foram ganhando velocidade, se percebeu que esta resistência dos carros não os tornava próprios para absorver os impactos e, com isso, forças enormes eram transmitidas para os ocupantes do carro, o que muitas vezes resultava em mortes ou invalidez dos mesmos. Então, a barra de direção, ela se tornou retrátil para não machucar o motorista, jogado para frente em um acidente. Então, antigamente, uma barra de direção, a direção era rígida, era firme para garantir a dirigibilidade do carro. Então, hoje, essa dirigibilidade é garantida, mas a própria direção é mais flexível, ela não tem mais nenhum parafuso, uma parte que realmente não possa resistir, e ela é retrátil. Se o motorista for projetado para cima da barra de direção em acidente, ela vai se retrair e vai ajudar a absorver o impacto do motorista. O painel passou a ser fabricado com plástico em formas arredondadas para absorver o impacto de ocupantes que possam atingi-lo quando o carro colide. Então, numa colisão, o motorista e o passageiro da frente tendem a continuar em movimento e são projetados contra o painel. Então, o painel com partes salientes e muito rígido não poderia absorver esses impactos, iria machucar essas pessoas. Então, para isso, tentou-se evitar partes salientes e fazê-lo em plástico, de modo que ele possa absorver o impacto quando alguém é projetado contra o painel. Menos veículos têm o motor na parte traseira. Colocar o componente mais pesado sobre o eixo traseiro melhora a tração em aclives, mas em acidentes o motor é uma massa grande para comprimir o carro contra o obstáculo. Para aumentar a segurança, optou-se por apoiar o motor sobre calços na porção dianteira do carro, de modo que ele possa cair e ficar sob o carro durante os acidentes. Então, se vocês conhecem alguns carros, por exemplo, modelos mais antigos, Fusca, Brasília,
todos eles tinham o motor na parte de trás do veículo. Então, hoje, os carros, todos eles têm o motor na frente do veículo. Então, o motor é provavelmente o componente com mais massa dentro do carro, então, que mais tem inércia. Se o motor está na parte traseira, ele vai continuar em movimento, essa massa, e tudo que tiver à frente dele vai ser comprimido contra o obstáculo durante um acidente. Então, os engenheiros se deram conta que isto era um problema sério, que poderia causar danos não necessários, e que colocar o motor na parte da frente e ainda assim projetá-lo sobre calços, de modo que ele possa cair e parar embaixo do carro, de modo também não machucar as pessoas do carro da frente em caso de um acidente, aumentaria muito a segurança e a sobrevivência das pessoas que estão dentro do carro. A velocidade de operação dos motores é limitada pela inércia das válvulas. Empurrada pelas câmeras do comando de válvula, as válvulas abrem e depois são empurradas para a posição fechada por molas. Então, no motor existe um conjunto de molas que vai colocar as válvulas de volta. Mas se o motor começa a operar muito rapidamente, as câmeras que fazem a abertura das válvulas vão empurrá-las para cima com muita força. Logo, elas vão ganhar muita inércia e a mola não vai ter força suficiente para colocar de volta a sua posição. Então, nos carros esportivos, para conseguir rotações mais elevadas, tá? Carros esportivos podem operar aí a 18, 20 mil RPMs, as válvulas são presas em um segundo comando, eixo de virabrequins, que vai controlar a abertura e fechamento das mesmas. O cinto de segurança é um item que se tornou obrigatório. Sua finalidade é impedir que os ocupantes sejam projetados para frente, contra o para-brisas ou eventualmente para fora do carro durante acidentes. Então hoje é habitual a pessoa entrar no carro e já colocar o cinto. Mas isso nem sempre foi assim. Antes da década de 80, em que o cinto não era obrigatório, muitas pessoas perdiam a vida ou se tornavam inválidas em acidentes, porque na colisão elas eram jogadas para frente ou projetadas para fora do carro, porque não tinham cinto. Tá? Então a situação em que a primeira figurinha mostra como é que seria o acidente sem o cinto, a segunda figurinha mostra o acidente com o cinto. Então o cinto vai segurar o motorista sobre o banco, impedindo que ele bata a cabeça no vidro. Um outro item de segurança que se tornou obrigatório é o encosto sobre a cabeça. Ele impede que a cabeça continue em repouso se o carro for atingido em uma colisão na parte traseira. Sem o encosto, pode ter deslocamento da cervical. Tá? Então, hoje, todos os carros vêm com banco ou mais alto, o encosto sobre o banco, onde a pessoa vai encostar a cabeça. Então, com o banco mais baixo, quando ocorria uma colisão na parte traseira, o banco era bruscamente empurrado para frente, empurrava o tronco para frente, mas a cabeça ficava e via muito para trás, e nesse movimento havia o deslocamento da cervical. Numa linguagem popular, quebrava a nuca, o que é um acidente fatal. Com o banco mais alto encosto sobre a cabeça recua um pouco, encosta neste encosto, então passa a fazer uma força para que o conjunto inteiro, tronco e cabeça, avancem para frente.